Se você acredita que algumas cicatrizes não aparecem na pele, mas na alma, curta agora e se inscreva no canal, porque a história de Rian não é sobre vitórias, é sobre sobrevivência. O soldado Rian chegou ao fronte com apenas 18 anos, vindo de um vilarejo escondido nas montanhas do interior, onde o maior barulho que ouvira na vida era o gado sendo marcado a ferro. Tinha mãos calejadas, ombros largos e um olhar silencioso, que confundia os sargentos mais experientes, como se dissesse mais do que qualquer relatório. Quando desembarcou no quartel avançado da Força Aliada, seus companheiros de pelotão não sabiam se ele era calado por timidez, medo ou convicção, mas o que logo aprenderam era que Rian não errava uma marcha, não atrasava um segundo e nunca deixava ninguém carregar peso sozinho. O comando decidiu colocá-lo como segundo operador de suprimentos, função crucial nas rotas de abastecimento em território inimigo, onde os comboios eram frequentemente alvejados por emboscadas e minas improvisadas. Ele aceitou a função, sem protesto, apenas arrumando a mochila e observando o mapa por longos minutos, como se gravasse cada curva com o olhar. Ninguém sabia ainda, mas ele seria o último a sair de muitos lugares, onde ninguém mais voltaria. E por isso mesmo, a guerra não esqueceria dele. Na primeira missão de patrulha armada, Rian caminhou em silêncio por 16 quilômetros, sempre no centro da formação, atento a sons que os outros nem percebiam. Quando o grupo parou para descanso, foi ele quem apontou que o terreno tinha cheiro de metal queimado, sinal de minas acionadas há pouco, possivelmente por outro pelotão desaparecido. O sargento Lima olhou para ele e disse: "Você tem nariz de bicho ou quê?" E Rian apenas balançou a cabeça. Minutos depois, encontraram os restos de um caminhão carbonizado, com 3 corpos irreconhecíveis ao lado. Rian foi o único a se ajoelhar e fechar os olhos diante dos destroços. Não falou nada, mas ao se levantar, seus punhos estavam cerrados de raiva contida. A partir daquele dia, os soldados começaram a andar no ritmo dele, como se instintivamente soubessem que o garoto de olhos tristes via o que ninguém via. E mesmo sem medalha, sem patente e sem comando, ele virou bússola para todos. Certa vez, a base foi atacada durante a madrugada por uma ofensiva inesperada de guerrilheiros armados. Aproveitando a neblina espessa que descia do vale às 3 da manhã, as sentinelas não ouviram nada, mas Rian, que dormia ao lado dos suprimentos, acordou com o som sutil de passos molhados na lama. Não pensou 2 vezes. Puxou o alarme manual, com um pino improvisado, e o campo explodiu em sirenes antes do primeiro tiro. Graças a ele, o pelotão teve segundos cruciais para reagir, se armar e conter o avanço inimigo, antes que as tendas fossem invadidas. Depois do combate, os oficiais passaram horas tentando entender como o jovem soldado ouvira. O que ninguém mais notou. Interrogaram-no, elogiaram-o, escreveram relatórios, mas ele apenas respondeu: "Minha avó dizia que a morte faz barulho quando pisa", e voltou ao seu canto. Porque Rian ouvia coisas que não vinham do ouvido, mas a guerra não recompensa a sensibilidade. Ela testa até quebrar, e com Rian não seria diferente. Na 5ª missão de comboio, enquanto atravessava uma região classificada como limpa, um disparo isolado atingiu o motorista do caminhão da frente, que perdeu o controle e colidiu com uma mina encoberta. Porfo! A explosão foi violenta, jogando estilhaços para todos os lados e abrindo uma cratera no centro da estrada, impedindo qualquer avanço. Rian foi o primeiro a sair do veículo e arrastar 2 soldados feridos para o acostamento, ignorando o sangue que escorria de seu braço. Ele não esperou ordem, não esperou cobertura menos. Ele voltou correndo 3 vezes a zona de explosão, puxando corpos inconscientes, desviando de fogo cruzado, até que não restasse ninguém atrás. Quando os helicópteros chegaram, o comandante viu o garoto de rosto pálido sujo do sangue, com as botas rasgadas, em pé, sozinho, protegendo os feridos com o próprio corpo. E soube... havia algo de inquebrável ali. Após essa missão, Rian recebeu a condecoração informal de O que sempre volta entre os colegas, um apelido que não aparecia nos documentos, mas que corria boca a boca entre soldados que sabiam o que era depender de alguém no meio do caos. Ele nunca sorria quando ouvia isso, apenas apertava os cintos da mochila e seguia andando, como se carregar vidas nas costas fosse uma obrigação silenciosa. Quando perguntaram se ele queria ser promovido a cabo, recusou. Disse que não era bom para mandar SO. Para Andrew, os oficiais ficaram perplexos, mas respeitaram. Havia algo ancestral naquela alma, como se ele carregasse a guerra de muitas gerações. E talvez por isso, as explosões não o abalavam, os gritos não o quebravam, e o sangue não o surpreendia mais. Era como se Rian estivesse, desde sempre, lutando contra algo que ninguém conseguia ver,
O soldado Rion se tornou referência no treinamento de campo, mesmo sem ser instrutor. Os novatos eram colocados sob sua escolta para aprenderem a sentir a mata, como diziam os sargentos, mas o que eles realmente aprendiam era outra coisa. Silêncio, escuta, humildade. Rion ensinava com gestos menos, apontava galhos quebrados, pégadas frescas, cheiros sutis, fumaça distante. E ao final de cada patrulha, mesmo exaustos, os recrutas diziam que se sentiam mais vivos por terem caminhado com ele. Um deles chegou a dizer: ele ouve a guerra antes dela começar, mas o que ninguém percebia era que Rion dormia cada vez menos, com olhos fundos e pele pálida. Porque a guerra que ele carregava também o corroía por dentro. Em uma missão de busca e resgate nas montanhas do norte, um destacamento aliado desapareceu após sinalizar problema técnico no rádio. A base pediu voluntários para a busca, e como sempre, Rion foi o primeiro a se apresentar. Subiu a serra com outros 6 homens, guiando-os por trilhas que nem os mapas registravam. 3 dias depois, encontraram um que restava da equipe. 3 mortos e 2 vivos, escondidos em um buraco sob pedras, desidratados e em choque. Rion não se emocionou, não hesitou, e organizou a extração com frieza cirúrgica. Quando voltaram, um dos sobreviventes perguntou ao comandante: quem é aquele que nos achou? E o oficial respondeu: é só o Rion. Mas naquele só, havia mais peso do que 1000 páginas de currículo. Os médicos começaram a notar que Rion apresentava sintomas de esgotamento extremo. Mas ele recusava a licença médica. Disse que enquanto soubesse andar e ver, podia servir. A psicóloga tentou conversar, mas ele disse apenas: se eu parar, os que ficaram vão me... Aquilo ficou ecoando por dias no hospital de campanha. Porque, embora ninguém soubesse, Rion não lutava apenas contra o inimigo externo. Ele lutava contra vozes, contra memórias, contra nomes que não conseguiu salvar. E a cada missão, a cada corpo que carregava, ele ficava mais curvado. Como se o peso da guerra estivesse puxando sua alma para o chão. Mas mesmo assim, ele seguia. Na base, poucos sabiam que Rion escrevia todas as noites em um caderno escondido sob o colchão. Nele não havia relatos de missões ou táticas, só nomes. Nomes dos soldados que morreram em cada operação, suas idades, o que disseram por último, e onde estavam seus corpos. Ele dizia que, se ninguém lembrasse deles, eles morreriam 2 vezes. Quando um sargento descobriu o caderno, ficou em silêncio por minutos antes de devolvê-lo, sem dizer nada. Depois disso, todos passaram a tratá-lo com um respeito silencioso. Não era mais só o garoto que ouvia a guerra. Era o homem que escrevia para os que a guerra engolia. E naquele caderno, estavam gravadas almas. Mas o dia em que tudo começou a ruir foi quando ele encontrou o corpo de um menino inimigo, não mais velho que ele fora ao chegar. O garoto carregava uma foto da família, um galho seco no bolso, e os olhos ainda abertos, como se perguntassem por quê. Rion ficou ali, ajoelhado, por mais de 1 hora, sem se mover, enquanto os outros limpavam o perímetro. Quando eu sei, levantou. Algo nele tinha mudado. Não era raiva, nem dor. Era um tipo de silêncio ainda mais profundo, como se uma parte dele tivesse sido enterrada ali. Naquela noite, ele não escreveu nada no caderno. E isso preocupou até os mais endurecidos, porque, até então, ele nunca havia deixado de registrar um nome. Se você acredita que os verdadeiros heróis não levantam a voz, menos apenas carregam o mundo nas costas, menos curta agora, e se inscreva no canal, porque essa parte da história de Rion não foi escrita em livros. Ela foi gravada no silêncio. Na manhã seguinte à missão do menino morto, Rion se apresentou ao quartel com os olhos ainda mais vazios, como se a guerra tivesse finalmente encontrado a última fresta de paz que ele carregava. O sargento responsável notou que ele não carregava mais o caderno, e perguntou com cautela onde estava. Rion respondeu que o vento havia levado. Ninguém acreditou, mas ninguém ousou questionar. Naquele mesmo dia, ele pediu transferência para as missões de reconhecimento de longo alcance, aquelas em que apenas 3 ou 4 soldados atravessavam regiões inteiras por semanas. Disseram que era suicídio, que ninguém voltava inteiro dessas patrulhas. Mas ele apenas respondeu: eu também não volto mais, e partiu com a mesma mochila de sempre, o olhar fixo no horizonte e a alma já quebrada demais para sentir medo. Nas missões de longo alcance, Rion ganhou fama de fantasma da serra, por nunca ser visto pelos inimigos, e por sempre encontrar vestígios que os mapas ignoravam. Conseguiu desarticular um acampamento avançado inimigo, sem disparar um único tiro, apenas observando rastros, fogueiras e pegadas. Quando voltou à base, os oficiais perguntaram como ele havia conseguido. Ele apenas disse: eu ouço a floresta. Era sua forma de dizer que os sons, os cheiros e os sinais falavam com ele.
Mas o que ninguém via era que, a cada operação, ele voltava mais magro, mais calado, com as mãos tremendo de leve. À noite, ele parava diante do espelho do alojamento e se olhava por minutos, como se buscasse algo dentro do próprio rosto, como se tentasse lembrar quem havia sido antes da guerra. Mas a resposta nunca vinha. Um dia, durante uma missão especial de intercepção de rota, a equipe de Rion caiu numa emboscada pesada. Dos 5 homens, 3 morreram no primeiro minuto. Outro ficou gravemente ferido. E Rion arrastou o colega por quilômetros mata adentro, até encontrar uma caverna. Ficaram ali por 3 dias, sem comida, apenas água de chuva e folhas esmagadas. O soldado ferido delirava, gritava nomes de pessoas mortas, e em certo momento, pediu que Rion o matasse para acabar com a dor. Rion não respondeu, apenas colocou a mão em seu peito, segurou até o batimento desacelerar, e disse: "Você não morre aqui." E realmente, não morreu. Quando foram resgatados, o soldado contava a todos que Rion o havia feito dormir toda a noite recitando nomes. Mas não nomes aleatórios, nomes dos mortos. Era como se ele chamasse os fantasmas de volta. Para que eles fizessem vigília, a psicóloga da base exigiu avaliação obrigatória de Rion após esse episódio, preocupada com seu comportamento cada vez mais desligado. Na sala, ela perguntou se ele sentia culpa. Rion respondeu que a culpa era um luxo de quem tinha tempo. Ela tentou insistir, perguntando se ele sonhava com a guerra. Ele respondeu: "Não, a guerra sonha comigo." E sorriu pela primeira vez menos, mas era um sorriso vazio, sem alegria, mais próximo de um aviso. A partir desse dia, os médicos anotaram que Rion apresentava sinais de dissociação emocional, mas ele ainda cumpria todas as ordens com precisão, e ninguém queria afastá-lo, porque sabiam que, em combate, ele era mais confiável que qualquer sargento. Mesmo quebrado por dentro, era quem voltava com os vivos. E isso era tudo que importava no campo. Durante uma patrulha noturna, Rion encontrou um acampamento improvisado de refugiados locais, escondidos entre pedras. Eles haviam sido ignorados pelo exército e abandonados pelos próprios líderes, sem água, sem comida e com crianças doentes. Rion não hesitou. Pegou os próprios suprimentos e começou a distribuir em silêncio. Quando os soldados do pelotão chegaram, viram-no ensinando um garoto a fazer sinal de alerta com pedras e galhos. Nenhum comandante ordenara isso. Nenhuma missão previa ajudar civis naquela área, mas Rion havia decidido. E quando o comandante perguntou por que havia feito aquilo, ele respondeu: "Porque eles também estão no meio da guerra, só que sem armas." E ninguém respondeu, porque era verdade. Algumas semanas depois, o comandante da companhia recebeu um dossiê completo com as ações de Rion ao longo do ano, e no final um relatório especial dizia: "Este soldado opera fora dos limites emocionais convencionais. Sua lealdade à vida humana suplanta os seus código militar. Ele é ao mesmo tempo arma e escudo." O comandante, impactado, pediu audiência com Rion Afaressoal e uma saída honrosa, uma recomendação de honra, e uma chance de se aposentar antes da hora, com todos os benefícios. Ryan Rakusu disse: "Se eu sair agora, tudo que ouvi vai gritar mais alto." O comandante entendeu, porque alguns soldados não precisam mais de instruções, precisam apenas de propósito. E o de Rion era continuar até não sobrar mais ninguém, mas a guerra sempre cobra. E numa noite chuvosa, a base foi bombardeada por artilharia inimiga de longo alcance. Num ataque surpresa que durou 14 minutos, Rion estava no abrigo, mas ao ouvir que a ala médica havia sido atingida, saiu correndo mesmo sob fogo. Salvou 3 feridos, arrastou uma enfermeira inconsciente e cobriu o corpo de uma criança civil que estava em atendimento. Quando o ataque cessou, ele estava deitado no chão, com o uniforme rasgado, as costas queimadas e os olhos abertos, vivos. A enfermeira, ao acordar, disse que sentiu um corpo sobre ela, e soube que era ele, porque só Rion correria para explosão. Só ele não esperaria a ordem. E só ele ainda acreditava que um a mais vivo justificava qualquer ferida. Depois disso, ele foi transferido para a enfermaria principal, onde ficou semanas em silêncio. Não reclamava da dor, não. Pedia visita, não lia, não dormia. Apenas olhava o teto como se falasse com alguém invisível. A enfermeira responsável dizia que ele sussurrava nomes durante a madrugada. Nomes que não estavam nas fichas. Quando os médicos perguntaram o que eram aqueles nomes, ele respondeu: "São os que ninguém lembrou." E ninguém teve coragem do questioner, porque naquele olhar fixo havia mais lembranças do que em qualquer arquivo da guerra, e todo o hospital sabia. Havia algo ali que nunca seria curado. Certa noite, um soldado novato entrou na enfermaria, ferido no braço, chorando. Emsel sentou-se ao lado de Rion,
sem perceber quem era, e começou a dizer que não aguentava mais, que sentia medo, que não sabia se voltaria inteiro. Rion virou o rosto devagar, olhou para ele e disse: se você lembrar dos nomes, volta. Inteiro, o novato perguntou: que nomes? E Rion respondeu: os que caíram por você estar aqui agora. O garoto não entendeu, mas se calou. E naquela noite dormiu em paz, porque às vezes bastam palavras, e às vezes bastam os olhos de quem já viu tudo. No relatório médico final, o nome de Rian aparece como apto, porém, emocionalmente comprometido em grau avançado. Mesmo assim, o comando insistia em deixá-lo ativo, porque sabiam que ele era mais do que um soldado. Era uma memória viva, um registro ambulante da guerra que ninguém conseguia apagar. Mas o que ninguém esperava era o que viria a seguir, porque em breve, Rion tomaria a decisão que ninguém compreendia. E a guerra, que até então o usava como ferramenta, se tornaria o palco de seu último ato. Se você está aqui até agora, curta o vídeo e se inscreva no canal, porque se o mundo esquece de quem sangrou em silêncio, aqui a gente conta. E o que você vai ler agora? Ninguém nunca teve coragem de escrever quando Rion recebeu a nova convocação para liderar uma missão de evacuação. Em território considerado perdido, ele não hesitou. Era uma zona onde o inimigo retomara o controle total e onde vários soldados feridos haviam ficado encurralados após uma falha de coordenação. O comando classificou como missão de alto risco com chances mínimas de retorno. Rion não pediu reforço, nem escolheu os soldados. Foi sozinho. Pegou o mapa, a mochila e um rádio de curto alcance. Disse apenas: se eu não voltar, vocês já sabem os nomes. E partiu. O silêncio que ficou no quartel era o mesmo que antecede os grandes desastres, porque todos sabiam que aquela missão era suicida, mas também sabiam que, se alguém pudesse fazer o impossível, era ele. O trajeto levou 2 dias de marcha intensa por zonas minadas, vilarejos destruídos e matas que já não tinham som. Rion se movia como uma sombra, desviando de patrulhas, ouvindo tiros à distância e mapeando cada ruína com olhos treinados. Quando chegou ao ponto estimado, encontrou soldados feridos escondidos em uma escola abandonada, sem água, com pouca munição e em completo desespero. Ao vê-lo, alguns começaram a chorar. Um disse: achei que ninguém mais viria. Ria, respondeu apenas: vocês ainda têm nomes, e começou a tratar os ferimentos, a montar camuflagem com destroços e a planejar uma rota de saída. Porque, naquele lugar sem esperança, ele ainda acreditava. A evacuação durou 4 dias. Durante todo o percurso, Rion carregou um dos feridos nas costas, alternando com os outros, que ainda conseguiam andar. Quando o inimigo os localizou, ele ativou distrações com sons falsos e armadilhas improvisadas. Um dos soldados relatou depois: ele via coisas antes de acontecerem. Em certo momento, ao perceber que não conseguiriam seguir pelo vale, Rion cortou caminho por uma trilha íngreme que só ele conhecia menos a mesma, por onde, anos antes, havia voltado com um pelotão. Quaze, era como se a selva também se lembrasse dele, como se a própria guerra o reconhecesse e abrisse espaço só para ele passar, porque a missão não era só voltar, era levar os outros com vida. Quando chegaram à base, os médicos não acreditaram. Todos os feridos estavam vivos, conscientes, com sinais vitais estáveis. Todos, exceto Rion. Ele estava em pé, mas em silêncio absoluto, com os olhos fixos em algum ponto além do horizonte. Recusou atendimento. Apenas entregou o relatório de missão escrito à mão e disse: todos têm nome. Depois, foi até o alojamento, trancou a porta e ficou lá por 3 dias, sem sair. Alguns diziam que orava, outros, que escrevia. Quando a enfermeira entrou à força, o encontrou sentado, com dezenas de páginas, sobre a cama, em cada folha. O nome de alguém, salvo, morto, esquecido. E embaixo, a mesma frase: enquanto alguém lembrar, eles ainda estão vivos. Depois desse episódio, Rion desapareceu. O exército registrou como baixa por deserção silenciosa, embora ninguém acreditasse nisso. Alguns diziam que ele havia retornado às montanhas. Outros, que fora viver entre os refugiados. Mas, o que todos sabiam, é que a guerra não o deixou. Apenas mudou de forma. Nas décadas seguintes, relatos surgiram de um homem calado que ajudava ex-combatentes a encontrar túmulos perdidos, identificar corpos, reconstruir memórias. Nunca aceitava pagamento. Nunca revelava o nome, mas em todos os lugares por onde passava, deixava uma pedra sobre as cruzes. E nelas, havia apenas uma palavra entalhada: lembrado. Anos depois, em um museu militar desativado, encontraram uma caixa lacrada, endereçada ao comando-geral. Dentro dela, estavam os cadernos de Rion, cartas de soldados que haviam morrido, mapas com rotas desconhecidas e um bilhete escrito à mão.
Se um dia esquecerem quem somos, vão repetir o que fizemos. O material se tornou patrimônio militar, mas nunca foi exposto ao público. Oficialmente, disseram que era delicado demais, mas entre os veteranos, virou lenda. Alguns juravam que Rion ainda estava vivo, outros, que tinha sido enterrado em lugar sagrado, onde só soldados de verdade sabiam o caminho, e havia os que diziam que ele era só um símbolo. Mas quem conheceu sabia que era real. Em uma cerimônia secreta, anos depois, reuniram sobreviventes da missão de evacuação, todos idosos, com marcas do tempo e da guerra, sentados em cadeiras de campanha, diante de uma lápide simbólica sem nome. Andil leu um trecho de uma das páginas de Rion. O silêncio é o que sobra quando as palavras não conseguem segurar o peso. Todos permaneceram calados por minutos, porque naquela ausência de som, havia um grito de memória, um chamado, uma promessa, e uma dívida que jamais seria paga. No final da cerimônia, uma menina se aproximou da lápide e deixou um ramo de folhas secas. Era neta de um dos soldados salvos. Perguntaram por que havia feito aquilo, e ela respondeu: meu avô dizia que ele sempre ouvia o chão. Isso aqui faz barulho. E todos entenderam. Porque até as crianças sabiam que o legado de Rion não estava em medalhas, estava nos passos, nos nomes, nos vivos e no chão, que ainda sussurra sua história.